Oi, crianças, tudo bom? Continuando então nossas atividades, nós vamos agora para geografia, tá bom? Nós vamos ver uma parte da geografia que nós iniciamos, até caiu na prova uma parte desse capítulo, né? Mas nós não terminamos. Então, nós vamos começar desde do zero de novo, iniciando o capítulo novamente, que é o capítulo 6, tá? Para a gente não pegar o assunto picado assim. É um assunto pequeno, por isso nós vamos fazer o capítulo todo hoje. Um assunto pequeno, mas é um assunto importante, tá? Que fala sobre a distribuição da população brasileira. Então, o nosso país, o Brasil, ele é bem populoso, tá? Aqui diz, olha, que em 2008 tinha cerca de 208 milhões de habitantes em nosso Brasil, tá? É bastante gente. Só que ele é mal distribuído também, senão seria até razoável, né? Esse tanto de gente pelo tanto de terra que nós temos, né? Pela extensão territorial. Mas é bem mal distribuído. Por exemplo, na parte rural, são poucas pessoas que moram, né? E naquela época que teve o êxodo rural, por exemplo, muitas pessoas saíram da parte rural, da zona rural, e foram para a zona urbana, em busca de trabalho, em busca de melhor vida, de estudos e coisa e tal. Então, a parte urbana, a zona urbana, ficou muito carregada com muitas pessoas, né? Então, tanto que a gente vê, assim, muitos problemas nessas cidades grandes agora, por questão de a população ser muito grande. A gente vê até com muita dificuldade casas térreas, né? É mais prédios sobrados porque não tem muito espaço mais nessas cidades grandes, né? Então, nós vamos ver como é que é distribuída essa população brasileira, tá? Muito mal distribuída. 314 e 315 para iniciar o capítulo, tá bom? Aí nós vamos ver o território brasileiro e sua ocupação. Nós vamos ver, a tia não vai ler tudo porque é bem extenso aqui, tá? Quando dá, a tia lê, mas hoje não dá. Nós vamos ver como que começou a ocupação das terras brasileiras, os colonizadores que começaram, né, até o século XVII, a porção litorânea, que era perto das praias, que foi povoada, depois eles foram vindo mais para longe das praias e povoando outros lugares, porque somente nas praias não cabia todo aquele pessoal, né? Aí foi aumentando, olha, a porção norte do território passou a ser conhecida, ocupada por causa da exploração, as drogas do sertão, até na prova caiu, vocês lembram? Então, leiam certinho, onde estiver em negrito, vocês sublinhem, tá bom? Página 316. Aqui, gente, olha, fala a construção de Brasília, em 1950. Como que aconteceu, né, final da década de 1950, como que aconteceu, aqui é a vista aérea, né, vocês podem ver na foto, que, gente, é Brasília construída ali ao meio da foto, e em volta é tudo terra, mas como é hoje agora, né? É uma cidade tremenda, uma cidade enorme, com prédios e prédios, bem povoada. Então, em 1950, iniciou-se assim, mas teve o êxodo rural, ainda mais por ser a capital do Brasil agora, é muita gente que vai morar lá mesmo, né? Em busca de melhor vida. Aí, 317, então, a gente vai fazer as atividades, tá bom? Ó, observar o mapa, fazer a atividade necessária ali, tá? Aqui pede, então, olha, da letra A até a letra D. Então, façam, gente, no caderno essas atividades, tá? Coloca lá, atividade 1 da página 317, letra A. E aí não precisa nem copiar a pergunta, só pôr a resposta no caderno, tá bom? E vamos ver agora 318, ó, já é um outro assunto. Por isso que a tia falou que é tudo pequenininho. Vamos fazer um pouquinho mais. A distribuição atual agora da população pelo território. Então, ali a gente viu como foi naquela época, como que foi a ocupação do território brasileiro naquela época. E como é dividido agora o nosso território brasileiro. Então, leiam, tá? Olhem bem no mapa e observando no mapa, vocês respondam a pergunta 1 e pergunta 2, tá bom? Página 318. Vamos agora para 319, ó. O deslocamento das pessoas. Aqui a gente vê, então, um movimento que é chamado de migração, né? Migração interna e migração externa. Gente, sublinhem todo esse parágrafo primeiro aqui, porque tem as partes em negrito, que é as partes que nós temos que decorar. Migração, o que seria migração? Vamos esperar, né? Os barulhentos aí.
seria migração, então, vocês sublinhem, e o que é chamado, então, de migração interna e migração externa, tá? Aí, continuem a leitura, o mapa nós vamos observar bem, tá? E vamos fazer o exercício na página 320, então, de acordo com essas atividades que vimos desde o início do capítulo ali, que é a página 314 e 315, tá bom? Vamos ver, gente, o que seria essa migração interna e migração externa, olha. Esses movimentos que são chamados de migração, mudanças, né? Eles migram, saem de um lugar e vão para outro. Vamos ver, ó, esses movimentos podem ocorrer dentro de um mesmo país, nesse caso são chamados de migração interna, tá? Migração interna, que é dentro do mesmo país. Por exemplo, sai de um estado, sai lá de São Paulo, vem para o Paraná, ou diferente, sai do Paraná, vai lá para a Bahia. Então, são mudanças que as pessoas fazem, migrações, esse sai de um lugar, vai para outro, é chamado de migração. Então, são essas mudanças que a pessoa faz dentro do próprio país. Então, migração interna. Tá? Agora, migração externa, quando ocorrem em direções a outros países, são chamados de migrações externas. Então, essas migrações externas, por exemplo, vem alguém de lá de fora da China para cá, espero que não, né? Vamos dar outro exemplo, chega de China. Canadá para cá, ou Brasil para o Canadá, ou do Brasil para os Estados Unidos. Vamos ver onde mais, África para o Brasil, tá? Então, quando sai de um país para outro, é chamado de migração externa. Quando essas mudanças ocorrem dentro do nosso próprio país, de um estado para outro apenas, que é chamado de migração interna, tá bom? Então, vamos recordar as páginas que nós faremos. Voltando ao início do capítulo, 314, 315, tá? 316, 317, 318, 319 e finalizando na 320, tá bom? Essas são as nossas atividades de geografia de hoje. Prestem bastante atenção, sublinhem o que for que vocês acharem mais importante e o que estiver em negrito, certeza que é para sublinhar, tá bom? Beijo para vocês, boas atividades.